acho que é seguro de eu afirmar que todo mundo aqui que tá do outro lado da tela assistia ou ao menos gostava de um dos desenhos da grandiosíssima antiga Cartoon Network. Ah, sim, toda criança dos anos 90 e 2000 ficava a tarde inteira vendo os melhores desenhos dessa emissora, nos diversos blocos que tinha. Tinha o bloco de animes, o bloco da Hanna-Barbera, Looney Tunes, etc, etc. Mas lá pro final da noite, de madrugada, passava o bloco mais marcante do canal, que passava desenhos tipo pesados, desenhos que não eram pra criancinhas, que deixavam os pais loucos, o Adult Swim. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de Adult Swim. Nossa, eu ando tendo ataques de nostalgia, relembrando dos grandes desenhos que eu conheci nesse bloco de programação. Por isso tô nem aí, se foda. Hoje eu venho aqui fazer uma homenagem a esse grande império da televisão, que deixou saudades. Então um salve aí pro Vitor Luiz, o cara é foda, valeu mano. Tamo junto e muito obrigado por sempre ver os meus vídeos, tá? Muito obrigado, é nóis. Então já se inscreve aí no canal que sai vídeo toda sexta-feira, ok? Ok. Não sei se vocês sabem, mas Adult Swim surgiu pouco tempo depois da criação da Cartoon lá nos anos 90. A Cartoon na época só passava desenhos antigos da Hanna-Barbera, não tinha nada original. Então um maluco chamado Mike Lasso foi contratado para fazer um desenho original pra galera mais velha. Foi então que surgiu o primeiro desenho do Adult Swim, o Space Ghost de Costa a Costa. Hello, I am Space Ghost. Welcome to my show. Esse desenho chamou muita atenção na época porque era um típico talk show americano, só que apresentado por um super-herói dos anos 60. E os convidados eram celebridades e pessoas reais. Agora me diga, onde que tinha outro programa assim na TV, cara? Não tinha. E era engraçado porque as entrevistas eram super mal feitas. O cara deixava os convidados desconfortáveis, intimidados. Então era muito hilário. Por favor, recebam os Ramones. Valeu. Oi, Joey. Tá bom, não vou mentir. Eu achava esse meio chatinho, mas ele foi muito importante, pois ele deu o pontapé inicial a várias outras animações do bloco. O bloco noturno só foi passar aqui no Brasil em 2005. E era muito massa. Ele continha altos programas aconselhados a maiores de 18 anos. Só que lógico, muita criança assistia. Porque até umas 10 horas passava os desenhos normais, tudo bonitinho. Aí do nada começa a passar um monte de coisa louca, com piada obscena, violência. Era muito louco. Imagine só a cena. A criança acorda de madrugada com insônia e fala: ah, eu vou ligar a Cartoon, né? Vai que tá passando Dexter. Aí ela liga a TV e vê isso. Asilo da Ilha Belle. Espera eu tocar o tambor! E era assim mesmo, era realmente fascinante. Muitas crianças viam os desenhos escondidos dos pais nas madrugadas. Mas eu não, minha mãe me deixava assistir, tipo, vai entender, né? Então tá. Então quase todas as noites lá estava eu, na frente da TV, esperando começar os desenhos, que eu não entendia porra nenhuma, mas eles tinham um visual, um estilo de animação bem diferente dos desenhos normais, e eu percebia isso. Eu achava um puta de um charme e ficava com vontade de assistir, sabe? O estilo de animação quase sem movimento e meio que mal feita só completava o charme da noite. Era especial, não tinha o mesmo ritmo de outros desenhos agitados. Ser pequeno e ver essas coisas de madrugada era bizarrão. O doutor Punta! Cavalheiros! Cadê os senhores? E eles tinham esse visual diferente porque as primeiras animações reciclavam figuras do estoque de desenhos antigos da Hanna-Barbera, os pondo em situações completamente novas e fora de contexto. Este é o nosso advogado, o Homem-Pássaro. Quem é o Salsicha? Sou eu! Está bem, este é seu apelido. Qual foi o nome que a sua mãe lhe deu? Eu vou chutar tua cabeça até te arrebentar. Depois repito a mesma coisa até te esmagar. Enfim, já estava na hora. Vamos logo. Nada deve dar errado em meus planos. Então, cara, os programas que eram assim, como Harvey Advogado, se diferenciavam de tudo que tinha na TV na época e tornavam o bloco inesquecível para quem o via. É que eu não sei ler. Agora diga, o seu amigo Catatal, ele sabe ler? Eu acho que não.
Um dos primeiros desenhos que foram lançados e o mais icônico do canal até hoje era o Aqua Teen Força Total. Um dos desenhos mais famosos. Essa animação com certeza foi a mais bem sucedida. Durou 15 anos com 11 temporadas, teve jogo, filme, a porra toda. E se tratava de um trio falante de comida fast food que morava numa casa. Velho, genial. O combo McDonald's que todos queriam ter. Ó, ele tá no lugar melhor. Ele tá no para-choque do caminhão. Ele era meu melhor amigo. E o ponto mais alto da série era justamente os personagens carismáticos. Tinha o Batatão. Olha, eu encolhi os ingressos e injetei eles na minha corrente sanguínea. O Mestre Shake, que só reclamava, era muito folgado. Melhor fechar sua boca, senão tu vai virar picadinho, seu filhotinho de merda, parente do Zé Cocô. Tipo o Cartman, só que em formato de milkshake gigante. E o meu favorito, o fofo do Almôndega. Bom dia, Batatão, tudo em cima? A bolinha de carne mais adorável que eu já vi na minha vida. Sério, como não adorar esse carinha, mano? Não importa se a comida é velha ou fria ou cheia de mofo, eles estão com fome. Tá bom. A gente combinou que ia fazer ele comer comida de verdade. Eu sei, mas é tão engraçado ver ele comer isso. É tão gostoso. Olha, bom dia. Olá, bom dia. Ah, e tinha também o seu vizinho Carl. O que você tá fazendo aqui no meu quarto? Achei que tinha uma sessão de foto. Deixa eu colocar minha sunga. A não ser que prefira que eu não use nada. Eles viviam altas aventuras loucas que não faziam sentido algum, mas eram demais divertidas. Essa animação, galera, foi muito importante em popularizar o bloco, principalmente aqui no país. Legal! O Aqua Teen entra em ação porque o mimado do Batatão quer porque quer. Outra coisa muito marcante era aquelas vinhetas que passavam entre os comerciais, que eram super zoeiras, que tiravam uma onda com a nossa cara. Você lembra? Ah, e muitas dessas musiquinhas da abertura eram sensacionais e contagiantes. Um desenho muito bizarro e esquecido, que eu até curtia, era o Rato Esponja. É um bom show. É, tem razão. É uma droga de show. Uma animação aí que parecia que foi desenhada por uma criança no Paint. A única coisa que me interessava era a abertura, que era muito maneira. Maquetes pegando fogo, que criança que não ia gostar? Eu gostava tanto que já fiz uma versão vida real. Eu fiz uma maquete só pra tirar fogo, mano. Eu era uma criança pirada mesmo. Eu acho que posso dizer que ver o Adult Swim tão cedo assim formou a pessoa que eu sou hoje. Não de forma ruim, mas eu digo na questão do senso de humor negro. As animações eram tão conturbadas que ligou um senso de humor sarcástico e até meio que negro que eu tenho hoje. Sinistro. Quando eu falo animação conturbada, eu lembro logo dos Oblongs. Um desenho que contava a história de uma família pobre que vivia na área mais tóxica da cidade. Sendo assim, todo mundo ou era deformado ou tinha algum tipo de esquizofrenia. Então as piadas, a história do desenho sempre teve aquele lado depressivo, focando na desgraça humana. Milo, pare de brincar com esse boneco, vem até aqui para a sua apresentação. O desenho tratava de muitos desses assuntos, né? Críticas à nossa sociedade doente e preconceituosa, disfarçada em altas doses de humor negro. Bolinhos quentes! Esse desenho dava desgosto aos politicamente corretos. Mas o meu favorito continua a ser o Robot Chicken, frango robô. Os nomes ou imagens de celebridades são usados em caráter fictício e como paródia. Frango robô. O legal dessa animação é que ela não tinha história. Era só sobre uma galinha Frankenstein que era obrigada a ver terríveis curtas na televisão. Era uma ótima desculpa
comprar um programa de sketch. Acertei. Ai, vou cantar com meu pátio. Parodiava filme, séries, jogos. Porra, era sensacional a zoeira que vinha da cabeça desses caras. Era um programa muito bem feito e criativo. I'm so happy 'cause I'm a gummy bear, gummy bear. Quando eu era criança e não entendia desses desenhos, o único que eu gostava era o Frango Robô. Ele visualmente se destacava do resto porque ele usava animação stop motion, bonequinhos. Tinha um enorme estilo assim, tá ligado? E o legal é que ele parodiava, tipo, literalmente tudo da cultura pop, tudo. Era doido ver aqueles personagens inocentes que eu gostava fazendo maldade, matando, morrendo na tela. Criança que não vai ficar fascinada com isso, velho. Que criança não vai ficar ao menos interessada. As piadas, a dublagem pelas celebridades, a animação, tudo era uma puta obra de arte, sério. Não é à toa que foi uma das séries mais duradouras do bloco. Passa até hoje. É impossível achar alguém que não goste. Ele vive se atualizando, zoando coisas da atualidade. N! O que é isso? N, pequeno N! Jar Jar, eu não sou mais Anakin Skywalker. Queimou a cara e ficou feio! É quase que nem os Simpsons. Hey, put the chicken one back on. I like you, chicken. Pois é, enquanto as crianças dormiam, os adultos se divertiam. Isso pegou-me mal, mas enfim. A gente não ia dormir. A gente tentava ficar acordado toda santa noite pra ver aqueles desenhos bizarros que não tinham nada a ver com os da Cartoon, mas a gente gostava por algum motivo. A gente realmente se sentia mais velho, fora da lei. Pô, se você é mais novo e não manja, por favor, procure esses desenhos na internet e surpreenda-se, porque era muito foda. E de preferência, veja de madrugada. Você assistiu Adult Swim? Que desenho você mais gostava? Seus pais deixavam você ver? Comente abaixo, vamos ouvir suas histórias. Não se esqueça do seu importante like aí embaixo, de compartilhar o vídeo no seu Facebook para os seus amigos verem meu trabalho, beleza? E muito obrigado ao Vitor e a Thay por me ajudarem a bolar o roteiro desse vídeo. Esse vídeo foi praticamente uma homenagem a eles. Valeu, gente. E veja o canal deles que está aí na tela, que são muito bons, eu te garanto. Então, muito obrigado por ver o meu vídeo. Eu sou o Gunter, valeu e falou! Doce, bala e chiclete, como chocolate com a minha gata Beth. Juntando uma grana, vou comprar tudo pra ela. Ela tá na minha amarro na cadela, adoro doce.